Senhoras e senhores, vamos dar início então à segunda etapa da nossa atividade. Já demos os informes com relação à assinatura na lista de presença e ao certificado que será encaminhado por e-mail. Nessa segunda etapa, irá conversar com vocês o Luiz Cláudio Viana, que vai falar sobre os principais pontos da Instrução Normativa 020/2015, e também irá falar com vocês o Ricardo José da Silva, que vai falar sobre questões referentes ao encerramento do exercício de 2015 e abertura de 2016, e regras de consistências. Os dois servidores são auditores fiscais de controle externo do Tribunal de Contas, lotados na Diretoria de Controle de Municípios, a DMU. Com vocês, então, primeiramente, o Luiz Cláudio Viana. Boa tarde. O cidadão estava quase dormindo, agora acordou, né? Vamos lá, então. Para quem não conhece essa figura aqui, é o Luiz Cláudio Viana, trabalha na Diretoria de Controle de Municípios, conhecida como DMU, e tem a responsabilidade aí de fiscalizar a parte municipal, ok? Eu sei que alguns de vocês provavelmente gostaria de estar em outro lugar, né? Quem sabe lá na sangria, né? Do primeiro barril da Oktober, né? É hoje, né? Dia 7. Mas não, vocês estão ávidos aí por conhecimento, por essas alterações de 2016 e estão aqui. Então, desde já agradeço aí a presença de vocês, ok? O nosso objetivo aqui é conversar um pouco sobre prestação de contas. Então, um novo regramento aí de prestação de contas que foi publicado pelo Tribunal de Contas recentemente. O que é prestação de contas? Então, prestação de contas, sempre que alguém está administrando algo que não é seu, tem que prestar contas, é óbvio, né? O síndico, por exemplo, lá do prédio, eu moro em prédio, por exemplo, ele está administrando aqueles recursos dos condôminos, aquele dinheiro não é dele, então ele tem a obrigação de prestar contas. Alguém está administrando uma empresa, tem a obrigação de prestar contas aos acionistas, os sócios, etc. Então, na administração pública, idem. Então, todo gestor está administrando algo que não é dele. Então, ele tem a obrigação de prestar contas. Então, isso, em síntese, seria prestação de contas. Essa obrigação que eu tenho é de demonstrar que eu apliquei o recurso de forma correta, ok? E diante da legislação, não basta fazer o correto, ok? Eu tenho que deixar demonstrado de forma clara e transparente que eu fiz de forma correta, ok? Então essa, o que alguns chamam aí de burocracia, então seria a nossa prestação de contas, deixar claro que eu tenho que prestar contas. Então, na administração pública, sempre que alguém estiver utilizando o recurso público, recursos aí do IPVA, do ICMS, do IPTU, do ISS, imposto de renda, etc., qualquer outro tributo, se ele está utilizando, de alguma forma ele terá que prestar contas. Quando vocês viajam e recebem diárias, de repente alguém aqui está recebendo diária, com certeza terá que prestar contas, comprovar que cumpriu com o interesse público, comprovar que não estava a passeio em Florianópolis. Estava, sim, participando de um evento no Tribunal de Contas. Então, na essência, isso seria prestação de contas, ok? A minha intenção aqui é conversar com vocês uma meia hora aproximadamente, e depois o nosso colega Ricardo assume aqui, tá? Pois bem, já lá da Revolução Francesa, nós temos isso aí. Após a Revolução ter feito o que fez com o gestor da época lá, teve essa declaração aí dos direitos do homem e do cidadão. Então, já desde 1789, ficou dito lá que a sociedade não queria mais aquele modelo.
ok? Então, a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Então, não estamos falando de algo novo, certo? Então, prestação de contas já é algo que tem uma certa idade. A instrução normativa. Então, a instrução normativa ela veio estabelecer o quê? Critérios de prestação de contas de todos aqueles que estão... o meu foco aqui é a área municipal. Ela trata também em alguns artigos da questão estadual, mas o nosso foco aqui é municipal, ok? Então ela estabelece o quê? Critérios para a organização dessa prestação de contas. Então, se eu tenho que prestar contas, o tribunal, através desse regramento, vai estabelecer, dependendo do tipo de unidade, quais são os documentos, os demonstrativos que serão gerados através por meio eletrônico, através da plataforma do sistema Esfinge, da sala virtual, do TCE virtual, que foi apresentado pelo Sandro. Inclusive o Sandro, vocês vão perceber que alguns artigos da IN já casam com algumas falas que o Sandro realizou anteriormente, né, que é algumas novidades que vieram da instrução normativa, o Sandro já fez uma colocação ali. Então, com o advento dessa nova instrução normativa, a muito conhecida de vocês, a resolução 16 de 94, que estava aí com um pouco mais de 20 anos, ela deixa de existir. Então, até dezembro, nós continuamos aí regrados pela 1694 e a partir de janeiro do ano que vem, então começa então a vigorar a 20 de 2015, ok? A estrutura da instrução normativa. Ela tem um texto razoável, né? Não é tão pequena, né? Ela tem na parte dispositiva 53 artigos que estão distribuídos aqui em 9 títulos. Então, basicamente, nós temos uma parte inicial que apresenta uma série de conceitos. Temos aqui a prestação de contas de governo, tanto estadual como municipal. Então, aquela prestação de contas consolidada, que tem o objetivo de gerar o parecer prévio aqui no Tribunal de Contas e depois o julgamento lá pelo Legislativo. Temos a prestação de contas de gestão, aí sim atos de gestão. Então, tudo que acontece em uma prestação de contas de gestão está sujeito a julgamento pelo Tribunal de Contas, por meio dos mais variados processos, ok? Uma denúncia, representação, uma auditoria ordinária, qualquer outro tipo de processo. E lembrando que o nosso foco aqui, principalmente da IN, é a prestação de contas, e não a forma processual de julgar algum ato de uma prestação de contas. Trata aqui também do controle interno, né? Alguns já encontraram aí no corredor, tem coisa do controle interno aí nessa IN, né? Tem, né? Então tem também um título aqui que fala desse apoio do controle interno que está previsto na própria Constituição, que ele deve apoiar o controle externo. Tem alguém perdido aí. Siga na direção, depois à direita, chegou no tribunal, ok? O GPS está ligado ainda. Prestação de contas de organização social e OCIP, ok? Também temos um capítulo tratando dessa questão. Um pouco da remessa das informações do ambiente Esfinge. Como foi revogada a 1694, nós temos um capítulo tratando de documentação, falando um pouco de empenho, um pouco de documentos hábeis para liquidação de despesa. E temos ali também exame de gestão e disposições finais, falando da revogação e quando que ela entra em vigor, ok? Então, basicamente, essa é a estrutura da instrução normativa da parte dispositiva. Aí, depois desses 53 artigos, ela possui 9 anexos, né? Pequenos, anexos tranquilos, né? Tem alguns lá com 5 páginas, né? Então, tem anexo lá para tratar do relatório do controle interno, que deve ser elaborado no âmbito estadual,
para a prestação de contas de governo. Tem o relatório do controle interno, que deve ser elaborado pelo Executivo para compor a prestação de contas do prefeito. Tem para informações complementares de RPPS, os documentos que devem conter em uma prestação de contas de contrato de gestão, de termo de parceria. Temos uma específica para a prestação de contas das associações de municípios, de associações de câmaras municipais, que é uma das novidades dessa instrução normativa, que decorre de uma decisão do Tribunal de Contas, uma decisão que eu acredito que já deve ter 4, 5 anos, não lembro agora de cabeça, a data da decisão. Somente agora foi implantado essa situação. A questão das associações, eu confesso que em muitos eventos que eu já participei, eu já recebi questionamentos, né, de cidadão, de vereador, de prefeito, que entendiam que essas associações deveriam prestar contas diretamente ao Tribunal de Contas. Então, talvez em algum momento possa ocorrer algumas polêmicas, algumas definições terão que ser estabelecidas, mas acredito que o caminho deve ser esse, ok? Então, os anexos estão aí para complementar aquilo que está dentro da parte dispositiva da instrução normativa. A prestação de contas, o ângulo aqui não ficou legal, né? O pessoal colocou essa mesa aqui, já reclamei com o pessoal da DIN, né? Atrapalhando aqui, né? Queria ficar ali naquela posição, mas não deu. A prestação de contas deve ser apresentada pelo prefeito. Aqui é a prestação de contas consolidada, aquela que tem por objetivo a emissão do parecer prévio, ok? Então, o prazo continua o mesmo, então não há grandes modificações aqui com relação à prestação de contas consolidada do município, que é apresentada pelo prefeito. Vai compor lá o balanço geral do município, os demonstrativos contábeis, que acredito que logo pessoal aí que está trabalhando lá na DEMIL com layout desses demonstrativos, acredito que logo eles devem ser publicados os layouts. O relatório do órgão central do sistema de controle interno, já comentamos, e o relatório do controle interno está no anexo 2. Então lá no anexo 2 fala do que deveria conter aí no mínimo esse relatório do controle interno para fins de prestação de contas do prefeito. Parecer do Conselho do Fundeb, então é uma exigência da própria lei do Fundeb, então ele deve ser apresentado no mesmo prazo da prestação de contas do prefeito, e os demais conselhos que o prazo é 30 de abril, Conselho da Saúde, Assistência Social, Criança e Adolescente, Idoso e Alimentação Escolar, esses que estão, 5 que estão previstos lá. Ok? Então não temos aqui grandes novidades na prestação de contas do prefeito. Um exemplo aqui que eu trago do relatório do controle interno, para chamar a atenção de vocês, porque realmente é relativamente extenso o anexo 2, é essa questão da parte de arrecadação, ok? Então está previsto ali que o controle interno deve avaliar a dívida ativa do município, as ações de recuperação na instância judicial, qual é a evolução desses créditos tributários, as medidas que foram adotadas para incrementar aí as receitas tributárias, providências adotadas no combate à sonegação, montante de anistias que foram concedidas, etc., e os créditos que foram baixados no período com relação à prescrição, ok? Então, só esse tópico aqui já dá um certo trabalho, ok? Quem está obrigado à prestação de contas de gestão? Então, naquele primeiro momento, tratamos da prestação de contas do prefeito, a prestação de contas consolidada, a prestação de contas que gera o parecer prévio. Agora, as prestações de contas que podem ensejar julgamento aqui pelo Tribunal de Contas, ok? Quais são as unidades? Então, a unidade gestora aqui representa a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, autarquias e fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, os fundos, que são unidade gestora, os consórcios,
Aqui é que temos uma novidade, que são essas entidades representativas de associações, ok? E entidade com os quais o ente público celebrar contrato de gestão ou termo de parceria, OS ou CIP. Pessoal, lembrando que vocês podem, mandando as perguntas já ao longo da conversa aqui, já vai entregando aí, ele vai colocando aqui em cima da mesa. Já entregaram perguntas, né? Luiz Cláudio nem começou a falar, já tem pergunta em cima da mesa. Aí eu já vou adaptando, conforme a fala, o momento, eu já vou respondendo aqui, ok? Se eu não conseguir responder alguma coisa, prometo entrar em contato posteriormente. Aqui o que eu chamo a atenção, percebam que Câmara Municipal está obrigada a prestar contas. Então aqui é mais uma alteração. Então não existe mais a possibilidade da Câmara Municipal como unidade orçamentária da Prefeitura. A Câmara Municipal passa obrigatoriamente a ser uma unidade gestora. Se eu não me engano, temos ainda 20 municípios no estado nessa situação. Então esses 20 municípios terão que se adaptar. Aqui a novidade que já comentamos também. Então essas unidades aqui, ó, Prefeitura, Câmara, Autarquia, Fundação, Empresa, Fundo, Consórcio e entidades associativas prestam contas diretamente ao Tribunal de Contas, ok? As OS e OCIP prestam contas ao órgão repassador, ao órgão supervisor do contrato de gestão ou do termo de parceria, ok? Com relação a prazos, o prazo, aqui o prazo vai depender da legislação municipal, do contrato de gestão e do termo de parceria. Os demais itens aqui, empresa pública e sociedade, a prestação de contas é até 10 de maio. E os demais, 28 de fevereiro. Ok? Aqui. Então, isso aqui é o que eu acabei de falar. Então, as empresas e sociedades prestam contas até 10 de maio e as demais unidades prestam contas até 28 de fevereiro. E lembrando lá que o caso de OS e OCIP, elas prestam contas diretamente ao órgão supervisor lá. O que deve conter essa prestação de contas? Como nós comentamos no início, resgatamos até dados históricos lá da Revolução Francesa, todo aquele que está utilizando o recurso público deve demonstrar que utilizou de forma adequada aquele recurso público. Então eu não posso economizar na prestação de contas. É o caso da diária. Eu dou o exemplo da diária. Eu vou participar de um evento, eu coloco tudo o que é possível. Ah, não, mas dizem que só a nota fiscal do almoço já está bom. Não, sem isso. Foi aéreo, embarque, desembarque, o comprovante que eu despachei a bagagem, nota fiscal do almoço, do jantar, o certificado que eu participei da reunião, ou a cópia da ata da reunião, ou lista de presença, a nota fiscal do hotel, ou seja, a notícia da internet que o Luiz Cláudio participou do evento, ou também, ou seja, prestar contas é o quê? Deixar claro que aquilo aconteceu da forma que deveria ter acontecido, ok? Então aqui com relação aos documentos da prestação de contas, desses processos de gestão, que podem gerar julgamentos no tribunal, então nós temos basicamente o rol de responsáveis, que o Sandro já comentou ali algumas alterações do cadastro, os demonstrativos contábeis, que logo acredito, acho que amanhã está saindo o layout, brincadeira, tá? Não é amanhã, é logo, eu não sei quando. O relatório de gestão, os anexos 5 e 6 aqui tratam do relatório de gestão, o que deve conter esse relatório de gestão. Eu já vou comentar um pouco sobre o relatório de gestão. Também deve conter aqui na prestação de contas, se você é uma unidade que presta contas ao tribunal e lá nessa unidade tem conselho fiscal. Opa, então coloca na prestação de contas o parecer do conselho fiscal, né? Já vai ter ali, sei lá, dependendo da composição desse conselho, alguém já opinando sobre a prestação de contas daquela unidade. A unidade está sujeita ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então já anexa também naquela unidade esse parecer. Ou seja, eu estou demonstrando
a minha prestação de contas, de que forma o recurso foi utilizado. Consórcio público, o caso do consórcio público tem alguns elementos a mais que são solicitados lá no anexo 3, e o relatório do controle interno relativo ao PAC. O PAC não é o Programa de Aceleração de Crescimento, tá? É prestação anual de contas, fechou? Então percebam o seguinte, que isso aqui é a prestação de contas. E o relatório do controle interno é relativo ao exame disso. E é remetido na prestação de contas pelo responsável pela unidade, ok? Então é isso que foi normatizado lá na IN 20. Aqui um exemplo daquela situação dos consórcios, que está previsto lá no anexo, que devem compor específico para consórcio. Os demonstrativos enviados aos entes consorciados com as informações das despesas realizadas com os recursos entregues em virtude dos contratos de rateio. Ok? Então, à medida que as perguntas vão chegando, chegando cada coisa aqui, pessoal, a coisa está feia. Não, tem um questionamento ali, se a prestação de contas de 2015 já segue esse modelo. Não. Então, a instituição normativa ela entra em vigor a partir de 2016. Ok? Então, você começa a enviar o primeiro bimestre de 2016, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Lá em 2017 é que a prestação de contas segue esse modelo, ok? Outro questionamento, o que acontece se enviar a prestação de contas fora do prazo? Felizmente ou infelizmente, eu não sei, dependendo do ângulo, né, que se analise a questão, o Tribunal de Contas não funciona igual à Receita Federal, por exemplo. A Receita Federal, vocês sabem, atrasou um dia a DIRF, a DACOM, o Imposto de Renda Pessoa Física, Jurídica, etc., a multa é automática, né? Não dá nem tempo. Salvo se depois sai alguma anistia, alguma coisa, mas a princípio a multa ela é gerada automaticamente, aquela unidade já passa a ser devedora lá na Receita Federal. No Tribunal de Contas não tem acontecido assim. Tá? O que pode acontecer é o quê? É um processo para considerar irregular a remessa da prestação de contas fora do prazo e o cidadão o responsável ser multado. Isso pode acontecer. Já aconteceu historicamente, tem acontecido em situações em que o atraso é um atraso, ok? O cidadão mandou em atraso 2 dias, 10 dias, 5 dias. Dificilmente se tenha algo nesse sentido. Agora, quando realmente são atrasos, caso do Esfinge lá, tivemos casos de 4 meses, 5 meses de atraso, então ocorreram aí vários processos em que os responsáveis foram multados. O relatório de gestão. O relatório de gestão, vocês vão perceber as palavras-chave ali em alguns momentos, que ele fala muito em meta, em resultado, em finalidade. Então, eu acho que isso tem que ser explorado no relatório de gestão, voltando na essência da prestação de contas. Se a minha unidade tinha como, principal objetivo em 2016, reformar 2 escolas, asfaltar 3 ruas, não sei o que, as minhas obras principais, ou o que eu julgo importante daquela unidade gestora são essas, com certeza que isso deve ser tratado no relatório de gestão. Né? Ele vai dizer o que aconteceu. Não, o asfaltamento da rua A e B não deu, porque não houve o convênio que a unidade iria firmar, não firmou, etc. Então, essa questão de resultado, eu acredito que é importante de ser tratada dentro do relatório de gestão. Vocês vão perceber aqui que o relatório de gestão realmente ele é extenso. Ele foi dividido aqui em 8 capítulos, tratando o quê? Onde você traz informações da unidade, a parte de execução orçamentária e financeira, a questão patrimonial, a questão de pessoas, licitações, contratos,
Ou seja, você consegue enquadrar quase tudo da administração pública em algum capítulo desse do relatório de gestão, ok? Dando um exemplo aqui, essa situação, ó. Então está dito lá que eu devo abordar o quê? A questão da limitação de empenho. Ocorreu durante o exercício limitação de empenho? Então, relate isso no relatório de gestão, identifique os decretos de limitação. Restos a pagar, é outro exemplo que consta lá da instrução normativa, lembrando que ela é exemplificativa, ela não amarrou a unidade. Eu não posso fazer nada além do que está lá. Não, ok? É exemplificativa. Então, do restos a pagar, por exemplo, balanço de 2016, eu ainda tenho restos a pagar de 2008. É uma situação um tanto anormal, digamos, né? Então, é interessante que isso seja tratado no relatório de gestão. O que aconteceu? Por que existe ainda esse restos a pagar de 2008? Aqui, outra situação sobre folha. Até o Sandro comentou também já algumas inovações na parte de pessoal ali do Esfinge, que, pelo que eu vi ali, né, que nós temos uma diretoria específica de atos de pessoal, então eu não participei dessa alteração do Esfinge ali, mas pelo que ele comentou já é algo interessante que nós teremos ali no Esfinge. Aqui está sendo dito o quê? Apresentar o resumo mensal consolidado das folhas de pagamento das unidades. Talvez dependendo do que vai ser solicitado no Esfinge, talvez daqui a pouco nem seja necessária essa informação no relatório de gestão. Ok? Deixa eu ir vendo aqui o que... Ok. Pessoal, não precisa de identificação, tá? Às vezes o pessoal, né? Tem um questionando aqui, não precisa, né? Não precisa se identificar para fazer a pergunta. O que seria interessante é colocar um e-mail. A pessoa, mas se eu colocar o e-mail, estou identificando. É verdade. Se for, quem sabe, um e-mail particular, não sei. Mas o e-mail diga, porque talvez não dê tempo de responder tudo aqui, eu poderia entrar em contato posteriormente. Tá. Divulgação na internet da PAC. Então não é do PAC, é da PAC, é a prestação anual de contas. Então essa divulgação na internet que foi colocada ali na instrução normativa é uma divulgação anual, conforme a prestação de contas. Todas as peças da prestação de contas devem constar lá no site da unidade, assim como o relatório do controle interno. A divulgação da prestação de contas deve ser feita num link fácil, né, ao cidadão que tem interesse em olhar a prestação de contas. Não pode ser, esses dias eu fui acessar um site de uma prefeitura, olha, tinha que fazer uma manobra para chegar na prestação de contas. Clique aqui, agora, está quase lá, aí vem um aviso, não desista. Aí você chega, está aqui a prestação de contas. Então o ideal é que isso fique na página principal ali da unidade. Então deve ficar disponível por um prazo de 5 anos e a divulgação para o caso das empresas e sociedades é o mesmo prazo da prestação de contas e para as demais unidades o prazo aqui ficou estendido em 1 mês aqui. Então presta contas até 28 de fevereiro e tem o prazo para publicar na internet até 31 de março. Não é fácil fechar até 28 de fevereiro. Não é a fala não é minha, tá? A fala é do cidadão que está aqui na frente. Ó, tem outro dizendo que é verdade. Ô Rafa, menos. Vou fazer um teste então. Quem é que acha que é difícil a prestação de contas até 28 de fevereiro? Pô, engraçado, começou 2, timidamente levantaram, aí mais 3, daqui a pouco todo mundo foi. Isso aí eu não sei não, hein? Isso aí tá combinado.
Historicamente tem sido esse o prazo, né? Quer dizer, aumentou as peças que compõem a prestação de contas e o prazo foi mantido. É uma questão que pode ser discutida, né? Não, nós estamos discutindo aqui da gestão, né? Mas o que eu digo que o prazo pode ser discutido, pode. Agora dependeria de alterações, né? As normas teriam que ser alteradas. Na situação atual, não, né? Exatamente, ó. Bem lembrado, né? Então, continuamos com esse prazo. Eu acho que não está aberta para discussão. Não, mas volto, né? Qualquer alteração dependeria de mudanças na legislação, né? Então, o controle interno, que o pessoal às vezes reclama do controle interno, a reclamação que parte do controle interno, geralmente qual é? Pelo menos eu escuto geralmente essa reclamação. O quê? Que é o exército de um homem só, tá? Então, na maioria dos municípios é essa reclamação, ou seja, é um. Não estamos falando de um conjunto de servidores, de uma equipe, de uma estrutura. Então, muitas vezes o que se reclama é isso. Então, existem alguns trabalhos do Ministério Público Estadual batendo em cima desse tema do controle interno. O Tribunal de Contas também está tratando o controle interno. Logo, logo será publicado um novo pré-julgado de controle interno. E vocês vão descobrir ali uma novidade muito interessante, que é o fim do cargo comissionado do controle interno, cargo comissionado puro, ok? Então é uma das reclamações do Ministério Público Estadual, da sociedade, de muitas pessoas. Então isso vem se discutindo há muito tempo e culminou em uma decisão do tribunal que eu acredito deve ser publicada amanhã. Ok? Triste, só notícia triste, né? Não sei, notícia triste para quem ocupa o cargo comissionado, parece, né? Não sei. Contrato de gestão e termo de parceria. Então, já comentei que no caso das organizações sociais e das organizações de interesse público que recebem essa qualificação e firmam o termo de gestão ou parceria, vão prestar contas diretamente àquele órgão supervisor, ok? Então não existe a prestação de contas dessas unidades ao Tribunal de Contas. Aqui eu só destaco então, lá naqueles anexos daquela instrução normativa, é que eu tenho um anexo específico, que é o 8, que trata do que deve conter essa prestação de contas, um mínimo ali que deve conter essa prestação de contas do contrato de gestão e do termo de parceria, e no anexo 9, outros documentos que a unidade que firmar esse contrato de gestão ou termo de parceria deve guardar junto com essas prestações de contas, ok? Aqui uma parte da IN que trata da parte documental, ok? O Sandro também comentou anteriormente a questão do espaço, que alguns reclamavam. O espaço para o histórico do empenho é pequeno, é limitado, foi alterado do empenho, esqueceu-se o subempenho, agora está sendo alterado o subempenho também, ok? Hoje em dia, creio que não é tão comum. Até fiz uma pesquisa, uma simulação no Esfinge, você ainda encontra algumas situações, mas creio que no passado foi bem pior. Mas hoje você ainda encontra históricos do tipo conforme empenho, conforme despesa empenhada. Pô, isso nem precisava dizer, né? Se está empenhando é uma despesa. Se despesa empenhada é um empenho, falou a mesma coisa, eu não entendi nada, entendeu? Então poderia até ficar em branco nesse caso. Mas hoje em dia confesso que não é tão comum como nós tínhamos se voltasse aí há 4, 5 anos atrás. Então, detalhar um pouco esse histórico do empenho. Aqui é um pouco da parte da liquidação da despesa,
quando o documento fiscal não deixa claro qual é a despesa que está acontecendo, ok? Vocês já devem ter passado aquela famosa situação, né? Chega no hotel ou no restaurante e o cidadão faz aquela clássica pergunta: pode ser despesa? Pode ser despesa. Tenho certeza que vocês já passaram por isso. Que é o quê? É escrever lá na nota fiscal despesa. Despesa, R$20. Então isso acontece com uma certa frequência. Então é claro que a empresa não vende despesa, né? Ela vendeu alguma coisa, então teria que estar discriminado no documento fiscal. Tem outro lembrando aqui, pior é quando eles perguntam quanto é que tu queres que preencha, né? Essa risadinha aí, olha, fiquei preocupado, hein, pessoal? Vamos mudar essa cultura aí, né? Ok? Se foi R$18, pelo amor de Deus. Mas eu posso ter alguma situação, já encontrei situações do tipo: alimentação, R$5.000. Exatamente, nossa, é essa aí. Ou uma interrogação qualquer vem à cabeça. Então, o que foi que aconteceu aqui? Pois é, quer dizer, às vezes não tem problema nenhum ali. Mas voltando lá à origem e prestação de contas, o que é? Não é gastar bem? É também gastar bem. Mas eu tenho que demonstrar que foi gasto da forma adequada. Então teria que aparecer. Foi 50 refrigerantes, R$2 cada um, tanto. Foi não sei o que, almoço, foi suco, foi... Ou seja, tem que aparecer realmente o que aconteceu. Em algumas situações, se o documento fiscal não permitir o detalhamento, por alguma questão de informática, do sistema utilizado pela empresa, você pode criar um documento e detalhar um pouco mais essa despesa e deixar aí anexado a esse documento, ok? Aqui uma questão interessante. Isso também já estava regrado, só foi detalhado um pouco mais. Percebam então que despesas com combustível, lubrificante, manutenção, consertos em geral de veículos, caminhões, ônibus, retroescavadeira, trator, patrola, etc. Então esse tipo de despesa tem que atender esse requisito, ok? No caso das máquinas havia sempre uma dúvida, porque não havia previsão lá, não se falava em orímetro, o pessoal acabava dizendo que máquina não estava enquadrada nesse dispositivo. Então significa o quê? A liquidação desse tipo de despesa tem que conter isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em fevereiro ou março desse ano. Vamos ver se essa denúncia vai chegar ao Tribunal de Contas, espero que sim. O cidadão ligou, não se identificou, do município. Só para assustar o pessoal aqui, eu vou dizer a região, tá? É da região sul do estado. Então o cidadão relatou o seguinte: Luiz Cláudio, é o seguinte, como eu te conheço, eu queria só te relatar o seguinte. Está acontecendo aqui no município, eu percebo da minha residência, geralmente é na quinta ou sexta-feira e geralmente mais ou menos sempre no mesmo horário. Um carro da prefeitura estaciona em frente à casa do cidadão que é servidor e ele retira combustível desse veículo. Galão, tal. Uma vez por semana ele relata, tal. De que forma que eu poderia tentar materializar, fazer essa denúncia? Eu orientei ele o seguinte: claro, se você quiser filmar, quiser fotografar para ter uma outra evidência, para deixar junto, pode ajudar, né? Agora, eu orientei ele a fazer o seguinte: então fica acompanhando isso e vai anotando tudo. 10 de março, 5 horas da tarde, veículo tal, placa tal, retirada de combustível no endereço tal. 20 de março, tal, e vai anotando. Então ele ficou com essa ideia, vai fazer isso. Diz que vai fazer durante 6 meses e vai mandar a denúncia ao Tribunal de Contas. Por que eu estou dando esse exemplo? Como essa despesa tem essa obrigação, vai ficar fácil. Você vai verificar que o consumo daquele veículo, com certeza, vai estar fora da casinha, certo? Se era um veículo que deveria fazer, sei lá, 12 por litro, vai estar fazendo 7, 6, sei lá quanto. Então vai ser possível imputar débito nesse caso. Tem um cidadão aqui levantando a hipótese: será que o cidadão não estava colocando combustível no veículo da prefeitura? Eu acho que a risada responde a pergunta, ok?
Agora, infelizmente, essas brincadeiras que nós estamos fazendo aqui, que são brincadeiras, né? Vocês devem levar a sério o que nós estamos dizendo. É o quê? É a triste realidade da administração pública brasileira como um todo. Então, quando nós damos essa risada e tudo isso parece tão normal, que o cidadão chega a ponto de ligar, eu não aguento mais, cara. O que é isso que eles estão fazendo aqui? E isso não deve ser só nesse município. Porque basta você chegar em casa hoje, ligar em qualquer telejornal, de qualquer canal, TV aberta ou fechada, tenho certeza que você vai receber uma notícia. Alguma fraude aqui, ali, um pequeno desvio ali, fraude em aposentadoria, fraude não sei o quê, é fraude em tudo. Esse veículo aqui é um veículo que está rodando. Eu achei engraçado nesse veículo o seguinte, ó, proibido dar carona. Não, proibido andar com esse veículo, né? Pô, proibido andar com esse veículo. Mas tudo bem, estava escrito proibido. Mas só para ilustrar o seguinte, esse tipo de veículo não é possível, né? Como que esse veículo vai atender à liquidação da despesa? Em um abastecimento ele não consegue registrar a quilometragem, ok? Então, como é que esse veículo está rodando há 5 anos? Está rodando há 5 anos? Transporte escolar? Pô, parabéns. Publicidade. Outra encrenca. Oi? É para curtir, é Facebook? Olha, eu já vou avisando que eu não tenho Facebook. Não tem como curtir aí. Nem sei se é no Facebook que dá para curtir. Estou por fora disso aí. Rede social, só o WhatsApp. Publicidade. Pessoal, então, a Constituição fala de publicidade. Ela não fala de propaganda. Né? Publicidade, tornar público. Propaganda, vender alguma ideia. Não, propaganda é na época eleitoral, né? Tanto que a lei fala propaganda eleitoral. Ok? Então, por exemplo, o município pode ter publicidade para divulgar audiência pública. Oh, parabéns, certo? Campanha de vacinação. Ok. Avisar que uma determinada rua está interditada, porque estão construindo uma nova escola e tiveram que interditar a rua tal. Então, tudo isso é publicidade, né? Tem que ter alguma orientação social, alguma coisa educativa, eu tenho que estar informando alguma coisa. Conclusão, tem muitas despesas por aí que são o quê? Bastante duvidosas. Então, tem unidades gastando horrores, ainda chamam de publicidade. Então, a instituição normativa, ela trouxe o quê? Alguns requisitos mínimos para liquidação da despesa de publicidade. Ok? Então, eu tenho que ter memorial descritivo da campanha de publicidade, cópia de autorização de divulgação, o contrato, a indicação da matéria que foi veiculada, a cópia do material se é impresso, a gravação se for mídia. Então, tudo isso tem que estar com a liquidação da despesa. Aqui na liquidação da despesa, recentemente aconteceu uma situação interessante. Numa auditoria, nós já estávamos com a liquidação de despesa de publicidade de um determinado momento, ok? Já estamos aqui com a documentação de liquidação. Aí, pegamos uma outra despesa, 12 meses depois daquela, e pedimos, agora eu quero o vídeo dessa publicidade. Mandaram o mesmo vídeo. Tudo indica o quê? Que aquela despesa não aconteceu. Aí, não, cata alguma coisa aí para enviar aí para o tribunal. Cópia da tabela oficial, qual foi o preço que realmente era praticado pelo determinado veículo de comunicação, ok? O Ricardo está ficando apavorado, eu prometo, Ricardo, que já está quase acabando. Nossa, essa pergunta aqui é realmente complicada, né? O cidadão colocando em xeque ou questionando a situação, como aferir se o controle interno garante
dá algum grau de confiança que aquela unidade está agindo de acordo com a legislação, está fazendo as coisas corretas, falando um linguajar bem simples. Claro, se não existe estrutura nenhuma, não houve nenhum teste durante um ano, não existe regramento, não tem regulamento, em algumas situações eu consigo de cara aferir que aquele controle interno realmente não vai conferir nada. Por exemplo, o controle interno ele somente está fazendo o quê? Acompanhando o limite de educação, de saúde e pessoal. Não, ele não vai contribuir para evitar desvios, fraudes, garantir que aquela demonstração contábil realmente representa a realidade da unidade. Tá? Talvez em alguns casos eu tenha uma certa dificuldade para chegar a essa conclusão. Aqui outra despesa, para encerrar, serviço, né? Serviço de uma forma geral também, infelizmente, é muito utilizado na seara da picaretagem. Que de certa forma é uma despesa um pouco mais fácil, né? Porque uma TV de 42 polegadas, a TV tem que existir, ok? Então, se tem um empenho, tem uma liquidação, dizendo que a escola A tem uma TV de 42 polegadas, TV tem que estar lá. Então, é um pouco mais difícil de você realizar manobras nesse tipo de despesa. Às vezes se tenta, claro, no valor, tal, ou favorecer uma ou outra empresa, mas diretamente o dano do bem não existir é um pouco mais difícil. Agora, a despesa, o serviço, já é um pouquinho mais complicado. Então, existem muitas fraudes, infelizmente, envolvendo consultoria, por exemplo. Tá? Não estou aqui dizendo, nenhuma consultoria é viável. Não é isso. Só estou dizendo, relatando realmente o que se percebe no dia a dia. Nós tivemos um caso aqui de um cidadão que ele prestava consultoria, aquela consultoria que você olha o contrato, que ele ocupa a primeira página, o objeto do contrato, né? Orçamentária, financeira, patrimonial, pessoal, licitações, contratos e o que aparecer nós estamos fazendo. Então ela é bem genérica. E essa empresa prestava consultoria, nesse caso era até uma pessoa física, prestava consultoria para quase 40 unidades gestoras. Uma pessoa física está conseguindo prestar consultoria para quase 40 unidades. Então são situações que você começa a duvidar se essa despesa existe. Quando eu falo despesa existe, não estou falando o documento, né? Estou falando o mundo real, se ela realmente aconteceu. Então por isso que se colocou aqui na IN algumas situações para você ter lá na sua liquidação de despesa. Para aquele que realmente realizou o serviço, saiba ter um norte de como demonstrar para a sociedade que aquilo aconteceu. Porque naqueles casos em que não aconteceu, não tem muito o que fazer, né? O cara está fraudando, então não estou falando para essas situações. Estou falando para quem está agindo de forma correta, ok? Então você tem lá, indicação dos profissionais que trabalharam. Quem? Eu tenho aqui, é o fulano A, B e C. Esses aqui é que dão consultoria. Beleza. A quantidade de horas técnicas que foram trabalhadas, unitário, total, as datas da realização dos serviços para cada profissional envolvido e produtos resultantes dos serviços, tais como relatórios, tal. Nós tivemos uma outra situação de uma unidade. Estou dando exemplos aqui para vocês perceberem, às vezes, a fragilidade da liquidação da despesa, né? Então, final de mandato, o cidadão contratou uma consultoria. Né? Olha só a preocupação dele, não tinha sido reeleito. Olha, o cara é preocupado, hein? Não foi reeleito, olha só que preocupação. Não foi reeleito e estava preocupado em saber de que forma que ele tem que conduzir um processo licitatório, de que forma melhor ele tem que organizar os processos administrativos da unidade, etc. E o relatório que foi elaborado pela empresa foi entregue para ele no dia 31 de dezembro. Não sei, fica só aí o ponto de interrogação. Ou seja, durante toda a gestão ele não teve essa preocupação. Agora lá em outubro, novembro e dezembro ele teve essa preocupação. Chama a atenção, né? Pessoal,
eu respondi a maioria, acredito que ficou uma aqui. Talvez eu entre em contato aqui com a pessoa, nesse caso tem um e-mail, aí eu converso com a pessoa, tá? Agradeço aqui a paciência de vocês, deixo aqui um e-mail de contato. Obrigado, hein?